Ageu. Para você que leu muito a Bíblia, está apavorado aí, né? Pastor, onde é que está isso? Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. É o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Você entra lá em Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Livro do profeta Ageu. Hoje ceia do Senhor. Aleluia. Quero agradecer aos irmãos que a semana aí, principalmente hoje, vieram limpar a igreja. Passei de manhã aqui, falei, vou lá dar uma olhada se esses irmãos aí. Era célula de quem hoje estava responsável na limpeza aqui? Mas não vieram? É a célula do Fabinho? Vieram cedo então, hein? É o Paulinho, o Henrique, Hugo, outro Henrique. Os meninos aí que trabalharam essa semana para mexer no som. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Livro do profeta Ageu diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano, todo mundo achou aí? Quem achou aí, diga amém. Livro de Ageu, capítulo 1. Todo mundo achou? No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. A esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel,
e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Louvado é a palavra do Senhor. Pai querido, nós te amamos. Aliás, nós adoramos o Senhor e principalmente a sua presença, a sua doce presença. Tu és bem-vindo nesse lugar. Obrigado desde a manifestação do louvor, da adoração. Por isso, Deus, rendemos graça diante do Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, assim como dizemos, uma alegria, um privilégio poder acordar toda manhã, Deus, e respirar, e dar glória a Deus, porque muitas pessoas, muitos irmãos, estão muitos deles acamados em quartos de hospitais, e quem sabe presos dentro da sua casa, diante de um tempo de crise difícil, um tempo de pandemia. Estamos aqui, Deus, motivo único que já podemos te agradecer por estarmos saudáveis. Deus, visita cada pessoa, cada irmão, cada situação, os nossos entes queridos. Traz paz no coração daqueles que perderam pessoas preciosas, ó Deus. Por isso nós rendemos graça diante do Senhor, e hoje é um culto memorável. Estamos retornando às nossas atividades na tua casa, a casa que o Senhor escolheu para nós te servirmos, para nós te adorarmos, para nós fazermos como Davi diz no Salmo 27:4. Uma coisa peço e buscarei, que seja na casa de meu Pai, de meu Deus, todos os dias da minha vida, para contemplar o teu santuário e meditar no teu santo templo. Obrigado porque essa porta está aberta. E Deus, quando esses filhos não estão aqui, não passa de um prédio, não passa simplesmente de um local, mas quando os teus filhos estão aqui contemplando, te adorando, Deus, como valoriza esse lugar, Deus, como é bom estar na tua presença. Tu és bem-vindo no nosso meio. Seja uma ceia, que seja um marco, um antes e um depois, e um tempo de muita graça, muita vitória, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos? Dá mais forte, Ele merece. Amém, amados? Você pode se assentar, queridos. Henrique, baixa esse retorno desse piano aqui para mim, por gentileza. Amados, eu brevemente compartilhei esse trecho da mensagem esses dias atrás. Simboliza talvez, quem sabe, o momento que nós estamos vivenciando. E é um tempo diferente. Aqui fala do retorno da Babilônia. E um período exílico, um período de cativeiro, um período de castigo. Não quer dizer que passamos por isso. Não creio que essa pandemia foi trazida pela mão de Deus, mas com certeza Deus tira proveito de todas as coisas para edificar o seu nome, para quem sabe mudar alguns relacionamentos, não da parte de Deus conosco, mas sim de nós para com Deus. Talvez um tempo de valorizar algumas coisas. Eu não quero entrar a respeito, do período babilônico, mas algo muito importante me chama a atenção. O que fazer depois dessa pós-pandemia?
Eu sempre tenho falado, nós não podemos sair do mesmo jeito. Mas também nós não podemos sair impossibilitados de realizar situações e coisas por causa das feridas do cativeiro. E é interessante, quando nós olhamos para esse período, desde a libertação de Ciro, quando ele toma a Babilônia e libera o povo judeu. Amado, é muito interessante, porque a gente não pode garantir datas, mas provavelmente, quando Ciro toma é 539 a.C. Então, quando eu olho, porque foram 3 demandadas do período do exilamento, que foi 609, foi 598 e 587. Provavelmente, o avô de Zorobabel, com certeza, deve ter ido na segunda remessa. Não se sabe ainda, mas não está relacionado um pouco a datas, mas a questão de períodos. Foram 70 anos de exilamento, desde a ida e o retorno. E aqui, quando fala no último verso do capítulo 1, que é o verso 15, está falando que era o 4º dia do 6º mês do 2º ano. Provavelmente era o 520 a.C. E o retorno, na realidade, o primeiro sermão, você fala 520. Aí você pega 539, mais o período dessa vinda. Então já tinha passado de 15 a 20 anos do seu retorno da Babilônia. E algumas coisas mexeram no meu coração. Porque quando Deus está chamando a atenção do povo, é que alguns recomeçaram as colunas do templo, mas paralisou a obra. E Deus, Ele está sendo explícito, cada um está correndo atrás da sua própria casa, da sua própria vida, do seu próprio eu. Não é errado, desde que eu não esqueça das coisas de Deus, daquilo que é importante na minha vida. Amado, nós precisamos chamar atenção. Nós temos pessoas, inclusive, desculpa eu citar isso aqui, tá, Maurício? O próprio Maurício, ele disse assim: pastor, parece que eu estou esperando meu irmão voltar para casa. Foi isso que você me falou? Quando que imaginava que esperava perder o irmão? Nunca. Meu querido, esses dias atrás, eu estava assistindo no Facebook, um camarada, um senhor, andando na calçada, veio 2 cachorros correndo. Alguém viu isso ou não? Cara, eu fiquei, o cara, quem sabe, no início da aposentadoria, sossegadão da vida, vem vindo da padaria, sei lá o que estava acontecendo, 2 cachorros, meu irmão, correndo, passa, bate nas pernas do senhor, ele cai com a cabeça para trás, bate no chão, chega morto no hospital, cara. Um cara, quem sabe, saiu cedo de casa, deu um tchau para o filho, deu um tchau para o neto, deu um tchau para a esposa. Ah, vou ali buscar um pão na padaria e não volta. Nós estávamos falando de pessoas, nesses dias, que não conseguimos nem fazer o luto, não conseguimos nem chorar como família. Tivemos um choro, quem sabe, do isolamento. Esse dia atrás eu estava falando para o irmão: olha, Isaías 55:6 nunca foi tão vivo como esses dias. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Nós não podemos esquecer das coisas espirituais. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho ficado um pouco assustado, porque não foi só questão do Covid. Perdemos amigos nesses dias, infarto, aconteceu mal súbito, cada coisa que aconteceu. Cada dia que você olhava o Facebook de manhã, estava escrito luto. Que tempo! E amado, tem mexido comigo isso está aí. Não se preocupe, meu deu um negativo.
Estava falando com o João, estava assistindo o jornal esse atrás da Bandeirante. E começou a mostrar pessoas em São Paulo que estão morando dentro de barraca. Cara, eu chorei diante da televisão, velho. Estou falando para vocês, eu chorei. Chorei diante da TV. E só de lembrar, meus olhos lacrimejam. Não é nenhum nem dois. Você sabe que é o cara sair da casa porque não teve condições de pagar um aluguel? Está morando dentro de uma barraca, querido. E ainda bem que tem uma igreja católica lá, está ajudando no pão, com leite, está dando comida. Eu tenho gerado um sentimento em mim que algumas pessoas estão virando um individualismo, pensando só em si mesmo. Porque quando Deus está falando aqui para casa, para nós é dias diferentes. Aquilo estava resumido a um tempo, mas isso aqui está resumido a nós. Porque talvez Deus está falando assim, ó, vocês estão enchendo de enfeite, mas a minha relação com você está ruindo. Porque a gente passa por esse período da pandemia, a gente suspira e fala, rapaz, passei isso. E a minha busca de Deus foi o Deus da necessidade, o Deus que supre a necessidade. Uma oração de medo, raramente às vezes de gratidão, mas quando, mesmo com oração de gratidão, às vezes é uma oração evasiva. E tem me questionado isso. Falei, qual é o meu papel como igreja nesses dias? Porque eu estou falando aqui para vocês, mas eu estou ministrando para mim mesmo. Será que é tempo de morar em casas, algumas versões dizem em casas apaneiladas, enquanto a minha casa está deserta? Você fica pensando bem, o pessoal voltou do cativeiro de 15 a 20 anos. Quanto tempo eles demoraram para querer restaurar a casa? Em pensar no templo. Alguns começaram e pararam. Fizeram até os alicerces, mas é cansativo. Agora é hora de eu cuidar de mim mesmo, de reconstruir minha família, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas Deus está falando algo muito interessante aqui. Olha, semeais muito e não colhe. Comer. Amado, esses dias teve dia que a gente comia porque estava sem graça, porque você não sabia o que fazer. As coisas tensas, você não sabia como pagar as contas. E eu falo uma coisa para você, não é anormal isso, porque somos gente. A preocupação tomou muito mais conta do que a nossa relação com o próprio Deus. Bebeis, mas não saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E aquele que recebe, parece que o dinheiro não deu para nada. Quanto tempo demoraram para despertar? Alguns reconstruíram chorando, porque, olhando para o templo de Salomão de agora, já não é mais a mesma coisa, mas Deus não estava preocupado com isso. E é interessante que acho que lá no verso 8, ele diz, subi ao monte e trazei madeira. Muitas vezes nós ficamos preocupados
desse tempo de reconstrução, de reconstruir, porque alguns valores foram mudados e nós não percebemos. Quem sabe as pessoas estão falando, se for para a gente fazer um templo, merreca, eu não vou fazer. Porque as outras madeiras do templo de Salomão, aqui nos dias de Ageu, não tinha nenhum ricaço. Não tinha ninguém sobrando dinheiro. O povo estava em dificuldade ainda. Mas às vezes a gente fica preocupado em fazer grandes obras. Algo que traz impacto, algo que traz na mídia. Eu fico vendo, nunca vi tanta igreja fazendo propaganda em Facebook. Vai, entrega uma marmita para o cara, tira foto. Faz alguma coisa, eu fiz isso. Até respeito. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Mas a Bíblia fala que aquilo que eu faço com a mão direita, que a esquerda não saiba. Precisamos falar para os outros que estamos fazendo, não é essa a relação. O que nós precisamos fazer é para entender o nosso chamado, o nosso propósito, que estamos alinhados. Não fazer para agradar, não fazer para aparecer, não. Eu preciso fazer porque é de mim. Talvez as pessoas não tiveram poder de reação, porque... Mas quando eu olho aquele primeiro tempo, eu não vou fazer uma coisa para Deus assim. E é um momento que Deus não está preocupado com isso. Porque quando ele estava falando sobre subir ao monte, está falando de Jerusalém. E para aqueles dias, haveria uma arborização farta naquele lugar. Não era o cedro do Líbano, mas não importa. É algo que está dentro da nossa casa, é algo nosso. O que Deus está dizendo para o povo, eu quero algo de vocês. Eu não quero mais nada importado, eu não quero nada enxertado. Não se preocupem com a beleza, mas se preocupem com a essência. A forma que vocês estão fazendo, a forma que vocês estão reagindo, a forma que vocês estão fazendo para mim. E a gente vê uma decência em todo o processo. Deus fala o coração de Ageu, e Ageu chama as autoridades. Chama o sumo sacerdote Josué, e chama o governador, que era Zorobabel. E aqui a gente aprende umas coisas muito interessantes. Zorobabel está na genealogia de Cristo. Mateus acho que 1:8 vai falar sobre isso. Mas lá não fala filho de Joaquim, fala filho de Jeconias. E é engraçado que fala que é filho de Sealtiel, mas na realidade ele era filho de Pedaías. Mas por quê? Porque fala do levirato. Quem sabe Sealtiel tinha morrido, mas herdou o nome do pai, e não do pai biológico. A importância dos valores que tem das coisas de Deus, da palavra de Deus, da essência de Deus para com as nossas vidas. Não sai fazendo a torta e direito. Às vezes a gente pensa, mas Deus falou comigo. Não, ele chama a atenção das autoridades. Tinha um sumo sacerdote, tinha um governador. E quando existe decência, e quando existe respeito à hierarquia, aí vem o verso 12, verso 12 está dizendo: então Zorobabel, filho de Sealtiel, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor Deus. Olha que forte isso aí. Assim como o Senhor Deus o enviara, e temeu o povo diante. Mas o verso 13 diz: eu sou convosco. Amado, eles nem começaram a mexer ainda.
Os historiadores dizem que demorou 3 semanas. Nós precisamos entender uma coisa. A motivação que tem no nosso coração já acelera o reino espiritual, querido. Porque a Bíblia diz que não saiu nem a palavra da nossa boca. Salmo 139 diz isso. E Deus já sabia o que era. O povo nem começou, simplesmente toma a decisão e Deus fala: eu sou convosco. Nós estamos entrando para um novo tempo e eu creio que em nome de Jesus não para mais os cultos. Talvez seja isso que Deus tem colocado no meu coração. A partir desse momento nós vamos enfrentar. E em fé. Não tem problema, se o camarada, eu estou temeroso, fica em casa. Mas aqui, a partir de agora, todos os cultos vão ser presenciais. Nós precisamos crer que Deus, Ele é conosco. Só que tem um porém, eu não posso perder mais tempo. Talvez essa palavra hoje seja para alinhar o nosso coração. E não se preocupe, não precisa trazer cedro do Líbano. Não precisamos do mega templo de Salomão. Porque aquilo que Deus está pedindo está dentro da nossa casa. Aquilo que Deus está nos pedindo está dentro de nós, cada um de nós. Através do Espírito Santo, da presença do Cristo em nós. Mas eu não posso continuar do jeito que eu estou. Porque eu sinto dizer para vocês, está pesado o meu coração com relação a isso. E eu estou falando não só como nossa igreja não, porque eu tenho outros pastores que eu estou amigo. Nós estamos vivendo dias de um crente cozido, de um crente morno. E nós estamos falando da casa de Deus sem graça. Eu não estou vendo o coração queimar para voltar para os cultos. Eu não estou vendo o coração queimar para voltar para a igreja. O que eu estou vendo é um grupo de batata cozida. Um trem sem jeito. Você me perdoe abrir o meu coração. Eu tenho orado a Deus esses dias, diante da semana. Fala, Deus, nós precisamos ativar os teus filhos. O teu povo. Nós não podemos deixar que o tempo babilônico, o tempo do cativeiro, azeda o nosso período espiritual. Amorne os meus sentimentos para com Deus. Aquele lance de chorar, colocar o louvor dentro de casa e chorar. De queimar o coração. É que vocês não percebem, pergunta para os meninos que ministram aqui. Eles estão louvando aqui. Amados, eu não estou falando isso, pelo amor de Deus, não estou querendo expor ninguém, não estou querendo falar nada, mas eu preciso de um choque na tua vida. Parece que a gente está em pé aqui, cozido, assistindo eles louvarem, não está botando dentro de mim. Se a igreja não corresponder àquilo que está aqui, sabe, se não vibrar, se não queimar o coração, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Por isso que independente de qualquer coisa, eu falei, não, eu vou voltar com o culto na ceia. Talvez algumas pessoas não vieram porque realmente estão com problema. Sabemos que alguns não vieram até porque tem criança e não está tendo atividade infantil. Mas tem pessoas que ficou em casa porque não ficou. Está lá. Agora eu vim num culto só por vir, querido. Deus está dizendo, subir o monte. E trazer madeira.
Esses dias, quem sabe, Deus está falando aqui. Assuma a cruz. Sobe. E edificai a casa. Vamos ficar de pé. Semeais muito e colheis pouco. Bebeis e não saciais. Por quê? Porque você está fazendo com a força do teu próprio braço. A crise fez Deus. A crise fez com que nós, infelizmente, nos perdêssemos de Deus. Tem coisa que isso é igual casal que está junto, mas não vive junto. A gente sabe que ele está lá. Ele sabe que se eu precisar, posso correr atrás. Mas Deus está dizendo, mais uma coisa eu tenho contra ti. Apocalipse capítulo 2. Uma coisa eu tenho contra ti. Perdeu o primeiro amor. E ele diz, arrependa-te. E volte às primeiras práticas. Nós não podemos deixar que essa pandemia roube a nossa paixão. Alguns casamentos, eles terminam por falta de dinheiro. Porque existe um adágio popular que diz que amor não engorda a barriga, não é isso? Amor não enche a barriga. E às vezes uma situação, uma dificuldade que a gente enfrenta, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. E muitos abandonam a relação dele com Deus por causa da crise. Em vez de nós achegarmos, nós nos afastamos. Eu tenho falado com algumas pessoas. Deus me dá habilidade para reacender o coração dos irmãos com relação à sua casa. Com relação ao Senhor, com relação ao ministério, à célula. Paixão por ser um instrumento de Deus. Mas não é por causa da ocupação, mas por causa da relação. Por gratidão. Quero pedir para os irmãos, todos vocês tomarem ceia hoje. Eu sei que nós estamos com um pastor aqui de fora, que é o Ricardo. Mas depois, se quiser até eu te explico, porque nós sempre incentivamos a todos. Porque para mim a ceia é para quem precisa.
Eu já vi histórias do camarada ir pegar a ceia e o obreiro tirar. Primeira Coríntios capítulo 11. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Duas coisas importantes: beber o cálice do Senhor indignamente. Aqui é um advérbio de modo, não está falando se você é digno ou se não é digno. Porque o próprio Jesus fala que ele não veio para o são, ele veio para o enfermo, ele veio pelo pecador. E na realidade, se você não tem pecado, você não precisa nem tomar. Porque aqui é para nós anunciarmos a morte até que ele venha. Anunciarmos a morte do Senhor até que ele venha. E ele diz, para que você não faça isso indignamente, por isso que nós usamos. É o próprio pastor Renato, pastora Vânia que fazem o pão. Não tem fermento. É uma simbologia, amém, mas tentamos fazer como ele fez. Examine-se, pois, o homem. O que ele está dizendo aqui? Para a gente fazer uma análise de nós mesmos. Porque nós não vamos tomar ceia antes de você fazer uma reflexão. Se você chega no médico hoje, doutor, eu estou com uma dor aqui, você vai falar, ele vai te dar um remedinho para passar a dor. Aí ele vai falar, vai te dar um encaminhamento, você vai lá fazer exame de sangue, você vai fazer uma ultrassonografia, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí você pega e traz para o médico o resultado do exame. Ele olha, opa, eu tenho esse remédio, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí você vai tomar e vai ser curado. O que Paulo estava fazendo nós entendermos era justamente isso. Você vai fazer um exame, você vai fazer um diagnóstico, mas é você mesmo que faz, porque é só você que sabe o que tem aí dentro. E aí a hora que você reconhece o problema, você traz para quem? Para o médico dos médicos. Para aquele que morreu na cruz, para que eu não tivesse enfermidade. Para aquele que morreu na cruz, para que eu fosse perdoado dos meus pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, Isaías 53 diz, estava sobre ele. Então a ceia é para isso. Nesse momento de celebrar, você já vem com o diagnóstico. E ele apresenta o remédio para você. Está aqui o pão. E está aqui o cálice. É para que você entenda que ele jamais vai se esconder de você. Eu sempre falo, Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. E olha que interessante. Não escandalizem. Mas lá na minha casa tem uma criança preciosa, o José Antônio. Eu até admiro a pastora, a Ju, o Flavinho. Alguém fala, eu acho que ele está com a fralda cheia. Aí elas enfiam o dedo assim. Vamos arrumar a criança. Só o pai tolera uma fralda suja. Então nunca se preocupe com a tua fralda suja, porque o pai não tem nojo de você. O que ele vai fazer é te limpar, cuidar de você. Aí eles vão, e o menino vem com vestes novas. Depois da baianada da vida, quando nós nos arrependemos e fomos lavados,
Ele nos coloca vestes novas. Hoje aqui é para a gente tomar um banho, para chegar diante dele. Ele é o único capaz de colocar a mão e te limpar e te purificar, e para fazer você entender que você é filho. Você não vai ser jogada da mesa, não. Deus está dizendo: eu continuo te amando. Não importa a fralda suja, eu vou cuidar de você. Mas entenda, entenda aquilo que você está apresentando para Ele. Ele pode estar dizendo para você assim: vai e não peques mais. Feche teus olhos. Faz uma análise enquanto eles fazem esse louvor. Não é para você cantar, é para você fazer uma análise. Examine-se, pois, a si mesmo. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Na terra, na terra como é no céu. Deixa o céu vir na terra como é no céu. Deixa o céu. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Deixa o céu vir na terra como é no céu. Deixa o céu vir. Senhor, nós abençoamos os elementos da ceia, o cálice, Jesus, o pão. Manifesta a tua glória, teu perdão nessa noite. Que todos aqui entendam o Deus Pai, o Deus que ama os filhos, que os regeneram. Que seja um ato de comunhão nessa noite, nos preparando para um novo tempo, nos preparando para aquilo que há de vir. Que possamos entender e ter a consciência, Deus, que primeiro, Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Nós abençoamos a vida de cada irmão. Declaramos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Vocês podem servir a ceia. Deixa o céu vir. Deixa
falta receber aí? Pão ou cálice? Os dois? Ele tomou do pão e disse: partiu o pão, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Eu sei que nesse momento a gente não pode estar compartilhando, até por cuidado, né? Mas entenda isso. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois come e beba. Está dando uma ordem. Então quero trazer paz no seu coração. Você está liberado para tomar e para participar. Amém? Pode partir do pão. Se quiser com a tua esposa, aí você pode fazer isso em nome de Jesus. Glórias a Deus. E ele tomou do cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Só vou pedir para a pastora Alexandra fazer uma oração, amém? Amém. Deus, diante da tua presença, nós nos encontramos. E eu declaro, Pai, nessa ceia, que antes de colocar o cálice em nossa boca, o Senhor está derramando da tua glória, do teu poder, da tua unção, para que teus filhos venham ser renovados, Pai. Porque falar que está fácil, não está. Mas nós temos um Deus que nos cuida, nós temos um Deus soberano, um Deus que prometeu e é fiel para cumprir. Nós temos um Deus que cuida, que envia anjos para nos livrar e nos proteger. Nós temos um Deus poderoso, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de todo Israel. É aquele que nesse momento está aqui para cuidar da tua vida, para curar a sua vida, para trazer forças para você prosseguir. É o mesmo Deus que está aqui hoje cuidando da tua casa, da tua família, dos teus familiares. E eu declaro em nome de Jesus que ao ceiarmos, nós teremos uma semana tremendamente abençoada. Aliás, eu profetizo um mês de agosto diferente. Um mês de agosto onde o Senhor já preparou realizações. O Senhor já profetizou. O Senhor já deu milagres. O Senhor já fez milagres e maravilhas. Um mês de agosto que será o mês onde o Senhor vai surpreender os seus filhos. Porque nós confiamos em Ti, Pai. Então nós vamos ceiar agora, com a certeza no nosso coração, que o Senhor já fez por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Eu gostaria que você olhasse para os céus agora, porque é de lá que vem o nosso socorro. E eu declaro em nome de Jesus que vocês voltem para os seus lares abençoados. Eu declaro em nome de Jesus que a hora que vocês colocarem a planta dos pés dentro da sua casa, algo novo acontecerá.
porque o Espírito Santo vai invadir a tua casa, vai invadir a tua família, vai fazer realizações e milagres. Por isso, Pai, eu declaro em nome de Jesus que teus filhos estejam agora sendo libertos. Coloca uma redoma de fogo ao redor de cada um, Pai, para que nenhum mal, para que nenhuma flecha do inimigo nos atinja. É o que eu profetizo durante essa semana e durante o mês todo, que as bênçãos estão chegando em nome de Jesus. Você tem fé para isso? Então diga um amém, um glória a Deus, porque é dos céus que o anjo de Deus vai descer para realizar teus sonhos, em nome de Jesus. Deus os abençoe.